Olá, eu sou Mayra, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde para mais uma aula do nosso curso de Diversidade LGBTQIA+. Nessa aula a gente vai falar de um tema que dá muita dúvida na cabeça das pessoas, que é sobre o universo trans. Então se inscreva aqui nesse canal, deixa aquele seu like bonitão, compartilhe aí com as pessoas esse vídeo e no final aqui dessa aula tem uma playlist com todas as outras aulas que eu já postei aqui no YouTube, que se você perdeu, você pode assisti-las todas gratuitamente. Então, uma boa aula para você. Olá pessoal, hoje vamos começar o módulo 4, que é sobre descomplicando o universo trans. E a gíria da vez é não faça egípcia, ou seja, não faça desentendido, não faça que você não está compreendendo. O universo trans sempre traz algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então hoje a gente não vai fazer a egípcia aqui, a gente vai entender hoje tintim por tintim. Então vamos lá. Olha só, eu preciso primeiro fazer um complemento em relação à aula anterior. Eu sei que eu tô fazendo complemento em cima de complemento, mas cara, entende o seguinte. Eu vou editando as aulas, né? Eu gravo e edito, para eu até ter um pouquinho de descanso entre uma aula e outra, e eu sempre vejo que tá faltando alguma coisinha. Então, eu sei que o complemento da outra foi um complemento da outra, e eu preciso fazer um breve complemento aqui que eu esqueci. A questão é o seguinte, eu falei sobre o universo drag, né? Então, tanto drag queen, então drag king, e eu esqueci de dizer uma coisa muito, muito importante. Qualquer pessoa pode ser uma drag queen e uma drag king. Ai, Maria, mas tem um padrão de vestimenta? Não. Tem um padrão de música? Não. Tem um padrão de expressão artística? Não. Um hétero pode ser uma drag queen? Pode. Um hétero pode, homem pode ser uma drag king? Pode. Uma mulher, eu, Mayra, posso ser uma drag queen? Pode. Você pode tudo. O universo das drags que a gente fala é de expressão artística, de você pegar a sua criatividade e explorá-la. Então não tem padrão. O que conta é a sua performance artística e ponto final. Agora vamos entrar realmente no universo trans, né? São das pessoas transgêneros, pessoas trans, como eu gosto de falar, que acho que fica mais fácil. E aí, uma coisa que eu gostaria muito de começar aqui falando é sobre a questão de transição de gênero e readequação de gênero. Bom, esse curso inteiro você me viu falando sobre a palavrinha, a frase, na verdade, readequação de gênero, que as pessoas trans passam por um processo de readequação de gênero. Porém, se você for conversar com muitas pessoas trans, você vai ver também que elas falam sobre o processo de transição de gênero. E aí a gente precisa primeiro abrir algumas caixinhas aqui. Não existe mudança de sexo, isso é uma frase ridícula que as pessoas usam. Não existe, ninguém muda de sexo, não é uma caixinha que eu falei que hoje eu acordei trans, amanhã eu acordei cis e aí eu vou mudando. Então ninguém muda de sexo, ninguém troca de gênero, ninguém troca de sexo. E lembrando, sexo é corpo, é o seu genital, né? É a sua carcaça humana. Gênero é outra coisa, sua identificação. Então, ninguém muda de sexo, ninguém troca de sexo, ninguém muda de gênero, ninguém troca de gênero, ninguém acorda assim e decide que vai ser uma outra pessoa que ela não é. Como eu disse, o processo de identidade de gênero são vários processos, são vários anos, são vários questionamentos, porque, cara, você está mudando a sua estrutura inteira. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa trans que se identifica como uma mulher trans, cara, isso impacta em vários outros aspectos dela. Primeiro, se ela vai ou não tomar hormônio, como ela vai se identificar para as pessoas, qual pronome ela vai querer usar. Isso só algumas coisinhas que eu tô falando. A questão de expressão de gênero também. E se a gente for questionar mais ainda, tem a questão de saúde, sabe? Será que ela é uma pessoa que tem acesso a um plano de saúde? Se ela não tem acesso ao plano de saúde, como ela vai ser tratada no SUS? Quais são os direitos que ela tem no SUS para uma mulher trans hoje? Então, tipo, de direitos trabalhistas. Se ela é uma mulher trans e casa-se com uma outra mulher e a outra mulher é engravida, qual que é o direito que ela tem ali? Ele é um casal lésbico, né? E qual que é o direito que ela tem de licença ali, sabe? Que ela não engravidou, mas é uma mulher que realmente tem um corpo masculino. E aí ela vai ser considerada erroneamente como um pai e receber os acessos de paternidade, ou como é o direito que ela deveria ser de maternidade, mesmo ela não tendo gerado filho. Então a gente começa a questionar quando você fala em uma pessoa trans
em vários outros padrões, sabe? Em direitos trabalhistas, em saúde, em próprios direitos mesmo da pessoa, de acesso, sabe? A toda uma estrutura social que hoje é muito focada em uma pessoa cisgênero, em um casal heterossexual, sabe? É lógico que a gente tem que avançar, e eu tô falando uma questão de justiça que é muito superficial, que esse debate é longo e eu não sou especialista nisso, né? Eu só tô trazendo alguns questionamentos para você ver como é complexo ser uma pessoa trans e você se identificar ao longo da sua existência, porque está rompendo vários padrões e abrindo espaço na sua vida para você se identificar e ir contra todo um sistema hoje, entendeu? Então, isso você tem que entender muito claro. E aí, voltando à questão da letrinha, muitas pessoas trans falam hoje que elas passam pelo processo de transição de gênero. E eu tenho uma amiga muito particular, a Dani Andrade, que ela hoje está morando no Canadá, e ela fala muito a palavrinha, né, a expressão que ela passou por um processo de readequação de gênero, e ela não usa transição de gênero, porque perante ela acha que transição é uma coisa que pode ir e voltar, sabe? A readequação é uma coisa tipo que eu fiz e ponto, eu finalizei. E eu acho a palavra particularmente mais bonita readequação de que transição, sabe? Você transita de carreira, você transita de roupa, você muda de roupa, pelo menos no meu viés. Então eu gosto muito de usar a readequação de gênero. Mas se uma pessoa trans me falar para eu usar transição de gênero com ela, eu usaria sem nenhum problema. Então, voltando à minha sugestão, usar readequação de gênero, mas se você ouvir ou a pessoa sugerir para você usar transição de gênero, tá tudo certo. E aqui eu trouxe também uma questão para a gente começar também a entender, que vai voltar um pouquinho na aula anterior, que é a questão de binário e não binário, né? Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Binário é homem e mulher, seja trans ou seja cisgênero, né? E a gente fala trans de transgênero, então a gente diminui a palavrinha. E cisgênero a gente gosta de falar muito cis também, encurta a palavrinha. E não binários são aquelas pessoas que não se identificam, sejam trans ou seja cisgênero, nem como homem nem como mulher. Então a gente tem o que a gente chama muito de binarismo, que é binarismo de gênero, que é as pessoas homem e mulher, e não binário e que rompe esse padrão de binarismo. E aí, cara, a gente tem aqui homem e mulher cisgênero, não binário que não se identifica como homem nem como mulher. E daqui a pouco a gente vai ver também que o não binário bate um pouquinho na questão do agênero, né? E aqui eu gosto muito de falar que o não binário é trans, é uma pessoa trans, pois é transgênero, é um guarda-chuva. Então, a pessoa não binária é uma pessoa trans, uma pessoa transgênero. Mas isso não quer dizer que ela se identifica como homem ou como mulher, mas simplesmente que ela está dentro desse guarda-chuva, dentro dessa comunidade de pessoas trans que romper esse padrão estrutural de cisgeneridade, sabe? De ser cisgênero. E aí, cara, eu trouxe também algumas, não todas, porque a gente vai ficar até amanhã aqui, eu também não sei todas de cor, algumas identidades de gênero que rompem o padrão, que a gente já tá começando a conversar muito sobre ela, que tá começando a ficar mais popular. E essas 54 identidades de gênero foram mapeadas pelo Facebook. E como é que o Facebook foi mapear tudo isso? A partir de, primeiro, estudos acadêmicos, depois práticas populares, ou como as pessoas acabou compartilhando entre si a forma delas se identificarem. Então, se você for no Facebook hoje, né, eu não sei se é só na opção Facebook gringo, né, inglês, ou no brasileiro também tem, mas está disponível lá 54 formas de identidade, né, tipos de identidade de gênero, né. E aqui eu trouxe algumas, como gênero fluido, queer, bigênero, gênero neutro, agênero, não binário, mulher trans e travesti. O gênero neutro, agênero e não binário, a classificação é igual mulher trans e travesti que a gente vai ver daqui a pouco, e também uma questão de bissexual e pansexualidade, que é mais ou menos como a pessoa se identifica, né? Gênero neutro é aquela neutralidade de gênero, também não se identifica nem com um e nem com o outro. O não binário também, e o agênero ele não também se identifica nem com uma prática de não binaridade, nem de gênero neutro, sabe? Mas, no fundo, eu pelo menos acho, posso estar muito errada, do que tudo que eu estudei até agora sobre tentar entender essas três classificações, elas são muito parecidas e vai mais por uma questão de a pessoa se identificar
entre uma dessas três identidades, né? Então, novamente, como você sabe sobre isso? Perguntando. E perguntar não ofende, né? Se a pessoa estiver brava e tudo mais e não quiser falar, cara, é o momento dela. Não fica questionando, não fica insistindo. Não falou, não falou, toca a bola pra frente. E aí eu volto também na mulher trans e travesti. Travesti, antigamente, era muito designado para homens gays afeminados que residiam em áreas periféricas das cidades, né? E as pessoas trans, principalmente as mulheres trans, começaram a trazer essa nomenclatura e se identificar como uma travesti. Por exemplo, a Linda Quebrada se identifica como um travesti, né? Então, ela foi ressignificando essa nomenclatura. E qual que é a diferença entre uma mulher trans e uma travesti? Normalmente não tem, é uma questão de identificação. Pergunta ou a pessoa vai te falar se ela se identifica como mulher trans e travesti. Aí, bigênero é aquela questão de que a pessoa se identifica nos dois gêneros, tanto como mulher quanto como homem, e aí pode ser cis ou trans. Gênero fluido, ela altera entre um gênero de um homem e de uma mulher ao longo do seu dia, da sua existência, então tudo bem. E aí também tem até umas práticas muito de expressão de gênero, tipo, hoje a pessoa tá mais feminina, outra pessoa masculina, mas aí é aquele gênero dela que tá fluindo e tá tudo bem esse fluir. E o queer, pra mim, é uma das identidades de gênero mais incríveis e eu gostaria muito de ser queer, mas não sou. Que o queer, ele vem rompendo todo o padrão existente social e ele vai questionar tudo isso e ele vai propor uma nova identidade de gênero, que é a identidade de gênero queer. E aí tem também os estudos acadêmicos queer que trabalham muito sobre isso, sobre essa forma de romper padrões culturais, sociais e de gêneros, né? E questiona tudo. O queer, ele acaba questionando todas as minorias, ele acaba questionando todos os padrões, todos os preconceitos, tudo que é imposto socialmente. Por exemplo, a questão do casamento LGBT. Então, só para eu casar com uma pessoa, ir no cartório e falar, ok, eu tenho uma união estável, eu estou casada com aquela, ou se eu morar numa casa e tiver um acordo com aquela pessoa de casamento, eu já estou casado. Então, o queer questiona muita questão de direitos, de acessos, de identidades, de representatividades. Cara, é fenomenal a identidade queer. Eu acho fantástico, eu adoro coisas que rompem padrões, né? E eu acho a questão queer, tipo, fantástica. E eu vou também até deixar na área de membros aqui uma explicação, uma puta de uma aula do professor Ricardo, que ele também tem um livro junto com a Judith Butler. Eu esqueci o nome dele, ele é loirinho, Ricardo Mi alguma coisa, enfim, não vou lembrar agora. E aí, cara, foi onde ele me ensinou tudo sobre a questão queer, identidade queer e até os estudos queer. É uma baita de uma aula, tem quase uma hora, mas é tipo, te abre a cabeça, te explode. Eu vou deixar também aqui nos materiais complementares. E eu trouxe mais dois vídeos bônus, que é claro, Porta dos Fundos falando tudo sobre essa identidade de gênero, que ele faz um vídeo sobre chá de revelação e questiona toda essa parada. E eu trouxe umas travestis que traduziram de uma forma bem humorada as gírias da comunidade LGBT. Dois bônus aqui fantásticos que vão explodir sua cabeça e fazer você dar muita risada. Então é isso. Não é difícil, sabe? Quando você entende que a gente precisa olhar muito mais do que o nosso umbigo, do que essa questão de binariedade de gênero, de cisgeneralidade, e ver que as pessoas podem se identificar além desses padrões e elas merecem e devem ter os mesmos direitos do que eu e que você. Então, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma outra dúvida em relação à questão trans, me deixa nos comentários que talvez eu faça um vídeo complementar dessa aula. Então, agora a gente vai para a aula 4 sobre quebrar preconceitos. Então, até lá. Tchau, tchau.